Eu vi um comentário aqui, Melo, do Giovanni, deixa eu colocar aqui, ele disse, se o Ivan tivesse esperando o resultado das eleições dos Estados Unidos, poderia dormir tranquilo, e quando acordasse ainda estariam contando os votos. É verdade, ó. O sistema arcaico de contagem de votos dos Estados Unidos demora dias e dias, e, inclusive, ontem eu comentei aqui com a minha companheira como o Brasil está avançado nesse sentido, né? As urnas fecharam às 17 horas, às 17h10, você já tinha parciais no site do TSE para acompanhar em tempo real. Eu aqui de Belém, acompanhando numa boa, sem problema nenhum. E, enfim, nesse sentido, o Brasil está anos-luz à frente, né? Deixa eu colocar aqui a minha apresentação, que inclusive eu falo um pouco de apuração, vou falar mais de pesquisa. Aqui a apuração que a gente trouxe na Fórum ontem, durante toda a apuração, a gente tinha essa ferramenta no site da revista Fórum, que, por sinal, foi a melhor ferramenta de apuração de toda a imprensa aí nessas eleições. Créditos para o Edgar Pitino, que elaborou essa ferramenta, ficou ótima. Quem acompanhou pela Fórum soube primeiro, antes mesmo do que quem acompanhou pelo site do TSE. Sim, parece mentira, mas não é. Este sistema que estava na home da Fórum estava integrado ao sistema do TSE de cômputo de votos. No entanto, para os votos computados aparecerem no site do TSE, levava mais tempo do que para aparecer no site da Fórum, graças a uma engenharia genial feita aí pelo Edgar, que conseguiu trazer direto do sistema de cômputo de votos essa apuração para Fórum em tempo real, com a atualização mais rápida que o próprio site do TSE e todos os outros veículos de imprensa. E quando eu falo todos, eu não estou falando só da mídia progressista, não. Eu estou falando da mídia comercial, de grandes emissoras de televisão. Ontem, por exemplo, eu liguei para... Porque a gente, né, quando está trabalhando em redação com apuração, a gente deixa uma tela no TSE, aí depois liga outra numa emissora de TV, abre sites, enfim, fica com várias fontes ali, né? E ontem uma das minhas telas estava na Globo News. E a atualização da apuração da Fórum estava mais rápida do que aquela exibida pela Globo News. Também vi isso. E pelo próprio site do TSE. Então, aqui hoje, no nosso quadro de crítica de mídia, eu faço um elogio de mídia, ao invés de crítica, elogio aí ao Edgar e toda a equipe da revista Fórum, que possibilitou a implantação desta ferramenta de apuração, que ficou ótima, atualização super rápida, um layout muito bom, muito fácil de compreender, né, os dados, os números. E essa ferramenta vai seguir hoje, durante o dia inteiro, lá na página inicial da Revista Fórum, você acessando revistaforum.com.br, logo que você abrir, você já vai ver aí essa sessão Fórum Eleições 2024. E, claro, a apuração já terminou, mas aí nessa sessão na Revista Fórum, você vai ter todos os resultados consolidados de todos os municípios brasileiros, tanto nas eleições para prefeito, quanto nas eleições para vereador. Então, nessa sessão, você pode acessar, só digitar o nome da sua cidade, que você vai poder conferir todos os dados, né? Votos em números, votos em porcentagem, votos em branco, votos nulos, sessões apuradas, né? Tanto para prefeito quanto para vereador. Então, fica a dica para você explorar, mas aí, se quiser saber quantos candidatos do seu partido foram eleitos na sua cidade ou em outra cidade, quiser comparar com outros anos, tudo isso você consegue fazer através dessa ferramenta da Fórum, que, mais uma vez, repito, está ótima, e já fica a dica para o segundo turno, porque no segundo turno a Fórum continuará com esta sessão de apuração em tempo real. Então, fiquem de olho no site da Fórum, manda para os amigos, acompanhem pela Fórum. Se você quer saber antes do resultado, acompanhe pela Fórum, porque, como eu disse, está mais rápido que o TSE, está mais rápido que emissora de televisão, é a melhor ferramenta de apuração das eleições de 2024. Bom,
Eu vou manter essa tela só mais um pouquinho aqui, Melo, porque eu queria falar um pouco sobre a disparidade das pesquisas eleitorais e os resultados, né? Tomando como base o caso de São Paulo, né, que é a eleição com mais eleitores, uma das disputas mais acirradas de todo o país e também da própria cidade de São Paulo, né? Foi uma das disputas mais acirradas já registradas. E este ano houve uma disparidade bastante significativa, não com relação aos números, mas com relação ao nome que estaria, aos nomes que estariam no segundo turno, né? Como vocês podem observar aí pela ferramenta da Fórum Eleições, Ricardo Nunes teve aí 29,48% dos votos, né? Guilherme Boulos teve 29,7% dos votos e Pablo Marçal, derrotado fora do segundo turno, teve 28,14% dos votos, né? E aí agora vamos analisar o que disseram as últimas pesquisas de intenção de voto, as principais delas, antes do primeiro turno, né? Vejam aí, a Paraná Pesquisas apontava que Ricardo Nunes teria 26,8%, Boulos 26%, Marçal 24,2%. Aqui eu coloquei os votos totais, tá, gente? Que é sem considerar brancos e nulos. Então, vai ter uma pequena diferença aí, mas o que importa são as projeções de quem estaria no segundo turno ou não, né? Então, a Paraná Pesquisas colocou Nunes e Boulos no segundo turno, Marçal em terceiro lugar. Quaest, a última pesquisa da Quaest dava Boulos com 25%, Nunes com 24%, Marçal com 23%. Datafolha, que é tido como um dos principais institutos de pesquisa do país, dava Boulos com 27%, Nunes 24%, Marçal também 24%. Real Time Big Data, Marçal 27%, Boulos 26%, Nunes 24%. E Atlas Intel, que acertou bem nas últimas eleições, dá Boulos 29,9%, Marçal 27,8%, Nunes 18,6%. Né? Agora, voltando rapidamente no resultado aqui, Ricardo Nunes 29,48%, Guilherme Boulos 29,07%. Ou seja, segundo turno, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, com Ricardo Nunes terminando o primeiro turno à frente, né? Vamos voltar para as pesquisas? A gente conclui aqui que a única pesquisa que acertou não só quem estaria no segundo turno, como quem passaria em primeiro, foi a Paraná Pesquisas. Né? Olha só, eles colocam em Nunes com 26, Boulos com 26,8, Boulos com 26. Vejam que a diferença de 26,8 do Nunes para 26 do Boulos é muito parecida com a diferença do voto válido aqui, 29,48 do Nunes, 29,07 do Boulos, né? Aí, se a gente olhar aqui a Quaest, por exemplo, ela também dava Boulos e Nunes no segundo turno, então acertou em partes, porém, projetando Boulos em primeiro lugar no primeiro turno, né? Mesma coisa a Datafolha. A Datafolha projetou Boulos e Nunes no segundo turno, mas com Boulos em primeiro, quando, na verdade, o Marçal foi quem... O Nunes foi quem passou em primeiro, né? A Real Time Big Data foi a que mais errou, né? Vejam só, eles projetaram Marçal e Boulos no primeiro, indo para o segundo turno, e Nunes com 24% em terceiro lugar. Já a Atlas Intel acertou com Boulos no segundo turno, mas errou colocando o Marçal no segundo e errou mais ainda projetando o Nunes com menos de 20% dos votos, né? E o que a gente viu foi Nunes em primeiro com quase 30% e Boulos em segundo com 29%. Então, eu trouxe esses dados para a gente fazer uma avaliação, né, do que talvez esses institutos de pesquisa estejam deixando de captar, porque eles são a principal ferramenta da imprensa, da mídia, para medir, né, o clima, para trazer a temperatura, né, o principal termômetro político em época de eleição. E vale lembrar que o Paraná Pesquisas, quando começou lá atrás, se eu não me engano foi em 2014, ele errava muito, né? Era um dos institutos que mais errava.
dava projeções absurdas. No entanto, agora, Paraná Pesquisas, não só agora, na última eleição, a eleição que trouxe o presidente, que alçou o presidente Lula novamente ao Palácio do Planalto, Paraná Pesquisas acertou bastante também. Então eu trouxe aqui para a gente ficar atento, né, neste segundo turno e observar com cautela cada uma das pesquisas que forem sendo divulgadas neste segundo turno, não só nas eleições de São Paulo, como em outras cidades. Né? Só para registro aqui para vocês também, essa semana já tem 3 pesquisas de segundo turno de São Paulo programadas. São justamente Paraná Pesquisa, Datafolha e uma outra pesquisa feita pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP, né? A que vai ser divulgada primeiro será essa da FESP, na quarta-feira. Paraná Pesquisas e Datafolha serão divulgadas na quinta-feira. Todos esses institutos já estão em campo entrevistando eleitores a partir desta segunda-feira. Por hoje era isso. Deixa eu só trazer o comentário do Edgar, aqui o responsável por essa ótima apuração que a gente teve na Fórum. Edgar diz, muito obrigado, Ivan. Quero deixar os créditos aqui para o Thiago Pimentel, figura fundamental na construção da ferramenta de apuração. Tá aí, então fica aí o registro e parabéns também para o Thiago Pimentel, que esteve com o Edgar e toda a equipe da Fórum, viabilizando essa ferramenta que, repito, foi a melhor ferramenta de apuração de toda a mídia brasileira nessas eleições de 2024, mais rápido que TSE, mais rápido que Globo. Então, segundo turno, fiquem atentos e acompanhem a apuração pela Fórum. É isso. Antônio Melo. Estender também meu parabéns ao Edgar, eu já tinha colocado lá na redação. Foi realmente um trabalho espetacular. Agora que ele creditou a outra pessoa, o Thiago Pimentel também. Meus parabéns, que foi realmente... Quem acompanhou pela Fórum soube primeiro. E isso eu mesmo não acreditava que fosse acontecer, para ser honesto. Eu não acreditava, porque, vamos falar, dar nome aos bois. A Globo tem muito dinheiro, uma equipe monstruosa, né? Mas a gente vê que não é só isso que faz você chegar em primeiro lugar. E antes de eu começar a comentar isso aqui da mídia, eu queria falar também sobre as pesquisas. Eu acho que a Atlas Intel tem que vir a público dar uma explicação para os erros monstruosos, como, por exemplo, em São Paulo, a votação do Nunes abaixo de 20%, um erro de 10 pontos, porque errar o Instituto não é a pesquisa, é um retrato de um momento, mas os erros da Atlas foram muito, muito grandes. No Rio Grande do Sul, por exemplo, eles davam 36% para o Melo, para o Sebastião Melo, e ele quase ganhou no primeiro turno, quer dizer, um erro de 14 pontos quase. Lá em Natal, eles deram a Natália na frente, e a Natália chegou em segundo, quase 15 pontos atrás. É um erro muito grande. No Rio de Janeiro também eles deram que a diferença entre o Eduardo Paes e o bolsonarista Ramagem ia ser em torno de 15 pontos, e foi de 30. Então, foram erros muito grandes, muito grandes. Não é o que não aconteceu com nenhum dos outros institutos. Às vezes, erraram até aí, como você estava mostrando, na posição, mas estava todo mundo mostrando que a eleição estava muito equilibrada. A única que estava fora da curva era a Atlas, que estava dando só 19 pontos para o Nunes. E quem estava errado era a Atlas. Eles têm que rever essa metodologia deles aí, ver o que aconteceu, porque realmente não favoreceu. Agora, vamos lá, o que foi? Isso aqui foi a famosa virada da noite da notícia fraudulenta do Marçal contra o Boulos. O Boulos foi imediatamente ao Instagram denunciar aquilo,
E aí correram Folha, Globo, Estadão, como eles noticiaram vamos lá agora, passando pano. Olha lá, Folha de São Paulo, postagem de Marçal contra Boulos com suposto prontuário é removida. A outra, Jornal o Globo, Marçal divulga suposto laudo de uso de cocaína de Boulos. Outro, Estadão, Boulos diz que pedirá prisão de Marçal após post de suposto laudo. G1, Marçal divulgou suposto prontuário assinado. Bom, o que aconteceu? Quando eles divulgaram em massa isso, as redes caíram de pau. Quem acompanhou, quem estava acompanhando desde cedo, viu a própria campanha do Boulos colocou lá no Insta dele que não é suposto, é documento falso, aquilo não existe, está tudo errado no documento. E eles tiveram que voltar atrás, aí saíram passando pano na sujeira deles, que foi trocando o suposto, passaram mais adiante para laudo falso e tiraram o suposto. É sempre assim. Não é? É impressionante, Melo, porque eles estão exatamente atendendo aos objetivos do Marçal ao publicar isso, né? Porque o Marçal, ao publicar isso, ele sabe que vai ser desmentido. Mas o intuito dele não é provar que este laudo é verdade. O intuito dele é fazer com que se cogite a verdade para isso impactar a candidatura do Boulos e não dá tempo dele reverter na véspera da eleição, né? Divulga um suposto laudo. Isso é exatamente o que o Pablo Marçal queria. Agora, para mim, Melo, eu estava até pensando sobre isso. É comparável a, por exemplo, a imprensa presenciar, por exemplo, um assassinato na rua, ver um homem sacando uma arma e matar alguém na rua, e noticiar suposto assassinato choca moradores no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Suposto, vocês não viram que foi um assassinato, né? E para mim, essa situação, essa cobertura com relação ao laudo falso, é exatamente isso, porque todo mundo sabia que era falso. Você não precisa de uma investigação para saber que esse laudo é falso. Ele foi pego em flagrante na falsidade do laudo, né? Quando eu estava dando o exemplo do assassinato, por que você não poderia chamar de suposto assassinato? Porque você viu em flagrante aquilo, né? No caso do laudo falso do Marçal, foi um flagrante de falsidade que antecede qualquer investigação. O número do RG do Boulos que constava no laudo estava errado. Não precisa de investigação para saber isso, né? O cara que assinou o laudo era um cara que já morreu. Não precisa de investigação para isso. Ou seja, não é suposto, é falso e pronto. Acabou. Ao fazer isso, eles só endossam os objetivos do Pablo Marçal. Né? E eles têm gente para fazer isso, né? Tem bastante gente lá para, olha, ver rapidinho isso aí, ver se o RG do Boulos é esse, ver se no dia 21, onde estava o Boulos, faz um... Não tem muita... Liga para o Boulos. Né? Não tem muito isso. Mas não me surpreende vindo, né? Como veio, por exemplo, da Folha, que publicou na capa, uma ficha falsa da Dilma, de um grupo de extrema-direita, dizendo que a Dilma estava participando de uma quadrilha terrorista com planos de sequestrar, na época, o ministro Delfim Neto. E a Folha botou lá, na cara, no lugar mais nobre do jornal, bem abaixo do título, uma foto de uma ficha da Dilma, falsa. Como é que você bota uma ficha falsa dessa? Sabe? É má fé. Isso aí é má fé. Isso aí não é cuidado. Não é cuidado.
Se fosse de um Fernando Henrique Cardoso, isso não sairia desse jeito. Entendeu? É um cuidado. Não, você imagina que se fosse um Fernando Henrique ou qualquer outro candidato querido da mídia liberal, se haveria uma manchete sobre suposto laudo? Claro que não, pelo contrário, as manchetes seriam já atacando quem divulgou este laudo, né? E não dando o benefício da dúvida, né? Porque quando você coloca suposto, você dá o benefício da dúvida, você abre margem para que seja verdadeiro e você não precisa de nenhuma investigação policial. Claro, as investigações agora vão dizer se o Pablo Marçal participou da falsificação deste documento ou se ele simplesmente divulgou, né? As investigações vão dizer até que nível ele esteve envolvido, como isso foi articulado, que outras pessoas podem ter feito parte do esquema. Então a investigação policial é necessária, né? Mas não é necessária nenhuma, não foi necessária nenhuma investigação para se atestar que o laudo é falso, e isso a gente pode dizer por vários aspectos, por vários elementos. Fora os que eu citei aqui, né, tem o fato de que basta uma pesquisa de 5 minutos para você saber que o Boulos estava em outro lugar no dia que está atestado no laudo. Hoje a gente está na internet, né? Qualquer pessoa faz isso. Você procura lá onde estava Boulos no dia tal, 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 do mês tal, 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 do ano tal, tal, tal. Você vai ver um vídeo do Boulos em outro lugar, e aí você pode falar com a pessoa que aparece naquele vídeo com o Boulos, tal como já foi feito, né, posteriormente. Então você não precisa de investigação nenhuma para sepultar qualquer indício de veracidade desse laudo. Mas quando você usa o suposto, né, você faz exatamente o jogo que o Pablo Marçal está jogando. E um dia antes da eleição, né, você devia, pelo menos, segura a notícia. Segura, vamos ver, liga para o Boulos, vê aí, pega os documentos aí, confere isso aí para ver se... Entendeu? Para quê? Por que tem que jogar ali e lançar o suposto? Não, a gente não sabe. O laudo pode ser verdadeiro, pode ser falso. Então, vamos ver se a gente... É uma acusação muito grave que você não pode lançar assim, lavando as mãos. Largo a bomba aí. Ou seja, eles usaram o seu espaço para divulgar uma notícia que, vamos colocar assim, supostamente poderia ser falsa e que supostamente prejudicaria, supostamente, o candidato que eles, não supostamente, mas com certeza, não querem na Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Então, no mínimo, uma falta de cuidado com a notícia, no mínimo. Isso da nossa grande mídia, que fala que pratica o jornalismo responsável, né? O jornalismo responsável. Isso é ser responsável? Botar um suposto, supostamente responsável, vamos colocar assim. Ou como eles gostam de dizer, né, Melo? Eles se colocam como jornalismo profissional, né? Isso, então agora eles são supostamente profissionais. Supostamente profissionais. Né? Não dá uma pequena apurada. Ligava para o Boulos. O Boulos já ia falar, esse RG não é meu. Tal dia eu não estava lá. E pronto, a notícia morria aí. Mas aí... Acabou, né? É o tipo de pauta que se derruba na hora, né? E aí você vai repercutir não o suposto laudo, como eles estão dizendo, você vai repercutir exatamente a mentira, o crime cometido por Pablo Marçal à véspera da eleição. Né? Você puxa pelo crime cometido pelo Marçal e não pela denúncia fajuta que ele está apresentando, né? E é isso. Agora vai... A gente vê como é que ficou a eleição aí em São Paulo, lá em São Paulo, pelo lugar em que chegou o Marçal. Olha, o camarada sem tempo de televisão e rádio, sem as inserções, e no final sem as redes, caçaram o Instagram dele, ele criou outro, depois caçaram outro, com a divulgação de que o que ele publicou era falso. Com isso tudo, ele ficou muito tempo em segundo lugar e perdeu ali uma diferença para o Boulos de menos de 100 mil votos.
Então, foram 50 e poucos mil votos. Entendeu? É uma coisa que a pessoa tem que investigar isso daí, porque alguma coisa está fora da ordem em São Paulo aí, que vamos ver agora se a campanha do segundo turno se ajeita, porque eu acho que a baixaria que ele colocou na campanha é uma denúncia de uma situação que precisa ser investigada pelas campanhas aí no segundo turno para que não se repita, né? E que o eleitor possa decidir com base em informações e não em micada de circo, que era o que estava acontecendo. Exatamente. E agora vai ser jogo duríssimo para o Boulos, né, Melo? Falando de mídia, porque o Ricardo Nunes é o candidato dessa mídia, né? Idealmente. Claro que se fosse preciso eles comprarem a candidatura do Pablo Marçal, eles comprariam, mas estavam com o pé lá também. Já estavam com o pé lá, mas como não foi preciso, melhor para eles. Vamos de Nunes, que já seria o candidato natural, né? E a gente está falando de uma imprensa, como, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo, que há poucos meses estava publicando publicidade disfarçada de matéria da Prefeitura de São Paulo, né? Da gestão Ricardo Nunes. Então, o jogo vai ser duríssimo. Né, Mauro? Vai ser duríssimo, porque é isso. Como se diz, o candidato in pectore, né? O candidato do peito da mídia conservadora não era o Marçal, é evidente. Né? Você via o Globo News em campanha histérica contra o Marçal, levantou fogo. O candidato sempre foi o Nunes, né? O candidato deles sempre foi o Nunes. Então, eles não terão nenhum problema em embarcar na campanha do Nunes abertamente no segundo turno. Eu acho que isso é um fato, né? Esse é um fato. Legal. Amanhã tem mais. Bom, acho que a semana vai render muita eleição ainda nessa eleição, aqui no Fórum Café. O mês, né? Então aí, 20 dias até o segundo turno. Né? 20 dias, é rápido, é tiro curto. 20 dias até o segundo turno, a campanha, já ainda durante essa semana vai começar a campanha. Já começam os primeiros movimentos e alinhamentos. Por exemplo, em São Paulo, Tabata anunciou apoio ao Boulos, o Marçal insinuou, apoiou o Nunes, o Bolsonaro já deu chegar para lá, não precisamos do seu apoio, não. Eu acho que o Bolsonaro e o bolsonarismo se sentiram muito afrontados, né, pela Marçal. Liderança ameaçada, né? Trono de líder da extrema-direita totalmente ameaçado. Tem um gosto de vingança para eles, essa derrota. Mas o Bolsonaro teve uma derrota assintosa aqui no Rio de Janeiro. Tinha gente que achava que eles poderiam. O Eduardo Paes deu-lhe uma surra 60-30, o dobro do. E ele não conseguiu. Eduardo Paes fechou o quarteirão, blockbuster, como dizem os gringos. Não deu espaço. Ele assustou em algum momento, né? Começou a crescer, mas não foi o suficiente. E a Atlas errou aí no Rio, né? Não dava. Errou aí no Rio. Ela deu uma curva de crescimento do Ramagem que não se confirmou. Não era aquela curva. Ela deu 15 pontos de diferença só e foram 30. Uhum. Ele errou muito. A Atlas tem que explicar, não errar a posição lá, mas errar essa quantidade lá, como eu estava comentando antes aqui. Lá no Rio Grande do Sul também. Ela deu 36 para o Melo, ele teve 49 e quase 50. Não, a Atlas, que foi tão bem em outras eleições, ela foi mal em Porto Alegre, bem mal, foi mal em São Paulo, foi mal no Rio, foi mal em Natal. Natal também. Foi mal em Natal, foi mal em Fortaleza, foi mal em João Pessoa. Não foi bem assim. Tem que ver a público ou reunir o time lá e ver onde erraram ali, que está uma discrepância muito grande, muito fora da margem de erro deles. Muito, muito. Valeu. Até amanhã. Amanhã vamos ver se você já está mais recuperado do cansaço aí. Está com a gente aqui no Fórum Mídias. Valeu, Melo. Valeu. Abração, Rebeca.